Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concurso, aprovado em 7 concursos, e vamos tratar novamente sobre o caso Genivaldo. Mas vamos sempre usar essas situações, esses casos, para falar de coisas maiores, né? Como a questão da transparência do serviço público. O que aconteceu aí no caso Genivaldo? Para quem não sabe, né, Genivaldo é a pessoa que, infelizmente, foi agredida aí numa abordagem da PRF, se é que você pode chamar de abordagem, e veio a falecer aí, está sendo investigado. Já falei do vídeo aqui, já me posicionei, acho que foi o primeiro canal a me posicionar sobre isso, o quão absurdo é essa abordagem, o quão fora do protocolo foi essa abordagem. Depois até a PRF lançou uma nota, né? Não estou colocando que é por causa de mim, né? Mas lançou uma nota mais dura contra a situação, né, de toda essa abordagem, de todo o absurdo que ela envolveu. E o que aconteceu? O jornal Metrópolis, né, o jornal online Metrópolis aqui, ele foi pedir acesso ao processo administrativo, a íntegra do processo administrativo contra os policiais envolvidos aí no caso do falecimento do Genivaldo. E foi negado o acesso a esse tipo de informação. Para você que não sabe, existe uma lei de acesso à informação que dá o direito das pessoas, das entidades, ter acesso à informação. As informações são públicas. E isso é muito importante num Estado democrático de direito, né? A democracia, né, o governo do povo, para o povo e pelo povo. E se o Estado me representa, se o Estado é um braço meu ali, eu tem que ter direito ao acesso às informações. Não a todas as informações. E é isso que eu quero julgar aqui. Será que a PRF acertou ou não? Segundo aqui a reportagem, a justificativa pela própria lei de acesso à informação é que eles não poderiam dar nenhuma informação, e eles não só pediram os processos administrativos, como os números, os autos e todos os processos que esses PRFs que tiveram nesse infeliz caso envolvidos, eles não deram nenhum tipo de informação e informaram que se tratava de pedido de informação pessoal. Essa é a justificativa que foi trazida aí pela reportagem. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Informa que se trata de pedido de informação pessoal dos servidores da instituição e pelo inciso 4 não poderia ter esse tipo de informação. Realmente a lei fala exatamente isso, que você não pode tratar de informação pessoal. Agora, a grande questão é o que é informação pessoal. E daí eu fui atrás, fui pesquisar, fui estudar. Passei aqui uma parte da minha tarde estudando esse tipo de assunto. O que é informação pessoal e o que se tem dito. Porque informação pessoal é muito amplo, né? Com base nisso, você pode decidir várias coisas. E eu descobri que existe uma revista sobre a aplicação da lei de acesso a informação na administração pública federal. É uma revista feita pela própria Controladoria Geral da União. Para que você não sabe, quem regula as ações, quem fiscaliza as ações da União é a CGU, né? Que talvez tenha até algum nome, Ministério da Transparência, alguma coisa. E eles fizeram essa revista para aplicar a lei de acesso à informação. Eu tive acesso a ela aqui, ó. E vamos ver se a aplicação está correta, está de acordo com o que o próprio governo preconiza, porque isso daqui foi, inclusive, na gestão do atual governo que foi feito, tá? Eu procurei essa informação. O que você vai ler aqui, ó? Proteção da informação pessoal, né? Porque essa é a grande questão. Está certa a negativa da PRF? E qual que é a negativa? As informações pessoais que devem ser protegidas são aquelas que se referem à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Pretende-se, portanto, proteger os direitos de privacidade e a vida privada conforme determina a Constituição Federal. Então, veja, aqui ele está falando que o que deve ser preservado não é um processo administrativo, mas sim informações pessoais. E depois ele fala de umas regras de Herédia, que foi um congresso de juristas que estabeleceram algumas regras do que seriam dados pessoais, o que seria esse conceito. E não é o caso, não é a situação. Daí eu fui ver o que já foi decidido em processos semelhantes e achei um processo muito parecido. Houve uma negativa a um processo administrativo e
O que a CGU já decidiu em casos parecidos? Tem seus precedentes da CGU que indicam que, concluído o PAD, então veja, eu não estou falando aqui, não, tem que ter acesso ao PAD se o PAD está aberto, porque às vezes o PAD tem informação sigilosa, vai atrapalhar a investigação. Tudo bem, a questão minha é, terminou o PAD, será que não pode ter acesso? Então, indico que, concluído o PAD, permite-se o acesso da sociedade ao seu teor, ocultando-se somente mediante tarjamento eventuais informações pessoais, sensíveis e sigilosas. Ou seja, se houver ali dentro do processo informações que são sigilosas, são pessoais, que refiram-se à religião, e aqui ele vai dizer o que significa isso daqui. Ele vai colocar aqui o que seriam essas informações: que revela origem racial ou étnica, convicções religiosas, filosóficas, morais, opiniões políticas, filiação. Todas essas questões você pode colocar uma tarja, mas negar o processo administrativo inteiro por essa razão é equivocado. O CGU já decidiu, tem manual colocando isso, e daí eu fico perguntando por que a PRF, num processo que foi tão criticada, faz esse tipo de atitude, se submete a isso. Cadê a transparência? A gente precisa de transparência da administração para que a gente verifique o processo administrativo. Se o processo administrativo está ocorrendo de maneira regular, é interessante que a gente verifique. E não só para acusar as pessoas que participaram, mas para entender os lados também. É necessário essa transparência. O Estado precisa dessa transparência, isso é essencial numa democracia, é essencial numa polícia cidadã, e eu não consigo entender a razão de você negar um acesso ao procedimento administrativo disciplinar. Veja, há razões de sigilo, estão elencadas aqui na lei, né? Questão de segurança nacional, questões de segredos, de questão de ciência, tem todas umas hipóteses, mas nenhuma referente a procedimento administrativo. E quando eu trabalhei no Tribunal de Contas, eu fui numa palestra que era muito interessante. Ele mostrava como uma sociedade democrática e avançada está ligada a essa questão de transparência, né? Como foi no Brasil colocar, por exemplo, as remunerações na internet, né? Muita gente no começo chiou, mas isso daqui é um grande avanço. Você que paga um imposto, você tem que saber quanto que os servidores ganham. Muita gente achou ruim, e hoje isso daí é um avanço, faz parte da nossa transparência, da nossa democracia, de coisa pública, que é coisa de todos, né? A res pública, de ser uma república. Mas, infelizmente, não é isso que a PRF entende. Você coloca aí o que você acha desse entendimento da PRF, como você viu aí, contra a lei, e abre para mais críticas. Eu não estou aqui para jogar pedra na PRF, mas eu vou colocar aqui as posições. Quando é bacana, quando é para defender, a gente defende, e quando não, como essa posição absurda da PRF, a gente mostra que está totalmente equivocado. É isso daí, e bora estudar.